Salve, caçadores! Bem-vindos a mais um episódio de Hunter Revela. E hoje vamos voltar a falar de livros, né? Faz tanto tempo aí que eu não falo de livro para vocês, mas porque eu ando muito estudando livros de psicanálise. Se vocês também quiserem saber a respeito de psicanálise, entre no meu outro canal, Psique Análise. E hoje vamos falar de Grécia Antiga, vamos falar de Ilíada! Sim, esse livro aqui de Homero, muitos de vocês podem ter assistido aí Troia, que é um filme bem bacana, assim, representa bem, né, o que está escrito no livro, mas eu gosto aí de pegar a fonte, né, os clássicos aí, e ver quais que são as diferenças. Olha, é um livro que ele é difícil de ler, tá? Já vou adiantando para vocês. Como que é uma história, não é uma narrativa, é uma epopeia, então é como se fosse cantando um poema, assim, né? Alguma coisa assim do tipo, né? Que, como é traduzido, talvez não encaixe muito bem as palavras, mas. E outra coisa, o Homero ele viaja demais, né? Ele começa contando assim. Ah, Ciclano lutou com fulano. Aí ele começa a contar a história do fulano, né? No meio daí você achou que os dois iam lutar, não. Ele vai começar a contar a história do cara lá. E assim por vários e vários, né? Ele desfoca da luta em si e vai falar da origem do cara, dos antecedentes do cara e não sei o que, nananã. Isso aí atrapalha um pouco, é um pouco meio chato, sabe? E assim, achei bem legal, né? Porque como ele coloca essa questão dos deuses, que lá no filme Troia assim, é uma coisa bem subjetiva, né? Não fica uma coisa muito demonstrada que tem influência dos deuses, assim, né? Só em alguns momentos ou outros. Mas aqui, mano, você sobe lá pro Olimpo, lá você lê as discussões entre os deuses lá, um tomando partidos, Zeus mandando, falando, ó, pode parar todo mundo com isso aí, que senão eu vou descer ele a chibata em todo mundo. E é bem interessante isso aí. E como estou estudando a psicanálise, a gente tem muito envolvimento aí também a respeito da mitologia e a psicanálise. E é bastante interessante a gente ver isso, porque inclusive foi a última aula que eu tive esse fim de semana, que os gregos, para eles contarem para eles tentarem compreender o que é uma coisa, por exemplo, o que é o céu. Então eles começavam a montar uma história, né? Que o céu, né? O Deus representando o céu, ele deitou, né? O Cronos ele deitou sobre Gaia, né? E Gaia é a Terra. Por isso que daí eles contam uma história para eles tentarem entender, né? O que é o céu, o que é a Terra, o que é o mundo dos mortos, essas coisas assim. Então é bastante interessante aí, não só para quem gosta aí da parte da batalha, mas também da parte da mitologia. E também isso daqui é são a Ilíada e a Odisseia são dois livros aí que eles que dão começam, né, a literatura ocidental. Então são livros bases, né, para qualquer outros livros que apareceram depois, né? Querendo ou não, tem algum gene aqui de Ilíada e Odisseia. A minha crítica a respeito do livro, eu não sei se é a questão da editora, vou até falar para vocês qual que é a editora aqui. Assim, capa dura, né? Editora Nova Fronteira. É muito, muito bem feito, tá? Assim, o trabalho é excepcional, as páginas também, feito tudo num papel muito bom. Mas assim, a questão da história, não sei se também isso acontece, tem que pesquisar isso. Mas Ilíada acaba quando é devolvido o corpo de Heitor para Troia. E daí acaba a Ilíada. O que significa a Ilíada? Seria a ira de Aquiles. Né? Então você amalgamar aí tudo seria Ilíada, né? A ira de Aquiles. E Odisseia seria, né, as aventuras de Odisseu. Mas assim, coisas bastante interessantes que você vê, fala a respeito das Amazonas, fala a respeito de Agamenon aí, que manja de psicanálise aí. Ele é o pai de Orestes, Electra, Complexo de Electra. E
assim por diante. Então você faz muitas conexões, é muito interessante assim. Eu prefiro ler a coisa crua e às vezes difícil de ler do que às vezes pegar um texto pronto e tentar tirar alguma conclusão a respeito disso, porque a conclusão de um texto traduzido, de um texto que já foi interpretado, ele já tem a visão do autor. E aqui, pelo menos, por mais que a tradução fale em muitas coisas, você tem a coisa original, né? Você tem o papel original ali de como que ele contava. E você vê que é uma linguagem difícil, assim, né? Um jeito de contar a história que é difícil, mas mesmo assim vale muito a pena. E só dando uma palhinha, um spoiler, né, para quem gosta de Conan Exiles aí, como eu gosto de Conan, que o Robert E. Howard ele pegou muitas coisas também, né, da, da, da mitologia, né, inclusive aqui a respeito dos Cimérios. Então vou ler um trecho para vocês aqui a respeito dos Cimérios. Daí tem uma parte assim que Homero fala a respeito, né, das regiões, né, que ele fala em conhecimento das regiões do extremo norte, mas mesmo assim ele vê que não é desconhecido, porque ele viajava muito, Homero, né? E ele imaginava uma noite sem fim, daí referência aos Cimérios, por eles localizados perto da entrada do Hades. Aí tem um trecho aqui. Nessa passagem se encontra a cidade dos Cimérios, que se acham sempre envolvidos em nuvens e brumas espessas. Nunca foi dado alcançá-los os raios do sol resplandecente, nem ao subir, ao vingar ele a estrada do céu estrelado, nem quando baixa de novo na volta do céu para a terra. Noite nociva se estende sem pausa por sobre esses míseros. Que interessante, né? Ainda tem que conhecer lá a história, lá ver quando ele chega nessa parte aí, para ver aprofundadamente aí sobre o que ele fala sobre os Cimérios. Mas você vê, né, que como falei, esses livros aqui eles são as primeiras literaturas ocidentais e eles, todos os outros livros, literaturas, o própria literatura fantástica do Robert E. Howard tem coisas baseadas, né, nos escritos aqui, inclusive deve ter a respeito de Atlântidas, falar também das Amazonas, porque se eu não me engano, do seu ele encontra as Amazonas também. Então, assim, vale muito a pena. A gente busca lá na origem o que muitos jogos, né, o Conan, muitos outros jogos aí, eles pegam referências a esses livros aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal para mais. Hunter Revela Livros. Um abraço. Fui!